Bom, já tem bastante gente online, vamos cumprir o nosso horário, porque o papo hoje é longo. Esse material que eu vou passar para vocês hoje é fruto de e agora, eu não sei se eu chamo isso de levantamento, de pesquisa, de curiosidade, mas é um material que eu e o Zani temos curiosado já faz bastante tempo. Faz uns 3 anos que eu comecei a me interessar mais a fundo sobre neuromarketing. E a gente começou a estudar um pouco mais o assunto, eu comecei a ler algumas referências. Tem muita neuropicaretagem, como os próprios caras de neurociência costumam chamar, mas tem muito material sério, tem muita coisa legal. E um assunto que, logicamente, tem a ver com o nosso universo de marketing de conteúdo é o storytelling, né, que é um assunto que já é bem antigo, tem muito a ver com cinema, tem muito a ver com roteiro, para TV, para cinema, para série, para publicidade. E existe uma junção aí dessas três áreas, da neurociência, da psicologia, do comportamento e do storytelling. Esse material é um material que ainda está em fase de pesquisa. Deixa eu aproveitar que hoje a gente está no escritório. Agora vai ficar meio ruim, porque eu vou mexer a webcam aqui, mas isso aqui, por exemplo, é uma pilha de um pedaço desse levantamento, né? São alguns dos materiais de referência que a gente utilizou nesse tempo. Deixa eu ver se a câmera voltou para o lugar certo. Voltou. Então, assim, é um material ainda bastante empírico, tem muita referência, tá? Tem muitas telas que vocês vão ver que estão cheias de texto. Eu montei esse material para fazer uma apresentação de teste no RD Summit desse ano, que aconteceu agora faz exatamente um mês, né? Foi 8, 9 e 10 de novembro desse ano. A Ana Flávia tá perguntando aqui, a palestra do RD, você estava lá? Show de bola. E é um material que provavelmente vai virar um novo livro. A gente... show de bola. Você me marcou no Insta? Me marca lá. A gente vai transformar isso num material mais estruturado. Hoje a gente tem mais tempo do que eu tinha lá. Lá eu só tinha 40 minutos. Hoje a gente tem até a hora que cansar. E esse material provavelmente vai ser mais desenvolvido. A gente vai buscar mais case técnico, a gente vai buscar mais exemplo e tornar isso mais aplicável ainda. Mas, por enquanto, ele ainda é um material em evolução, mas é um cruzamento que não existe no mundo. Ninguém nunca cruzou esses dois temas antes, o storytelling e a neurociência, então espero que seja legal. Eu só preciso ver um jeito, gente, só me dá um segundinho aqui, de ver se... tá gravando, beleza. Então, vamos começar oficialmente. Peraí. Apanhando do PowerPoint. Pronto, agora eu descobri o botão certo. Peraí que acho que o Felipe está aí com a gente também. Show de bola, Felipe Pereira online. Saudade desse moleque. O pai do Daniel. Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma marcação de áudio para depois ficar fácil de achar isso e picotar. Esse material é o material lá do RD Summit. A diferença é que no Summit eu tinha 40 minutos para apresentar esse material. E até usando neurociência, a ideia era manter a galera ligadaça no material durante 40 minutos e causar aquele impacto de uou, quanta coisa em só 40 minutos. Hoje a gente tem um pouco mais de tempo, a gente vai poder bater papo no final, a gente está testando uma transmissão com mais pessoas utilizando o Zoom. Um dos projetos da nova escola de marketing no ano que vem é a gente ter aulas ao vivo utilizando o Zoom semanalmente ou quinzenalmente. Então, a ideia é aqui a gente já fazer um laboratório para ver como isso vai funcionar. Uma frase bem legal, e basicamente tudo que é material de pesquisa aqui, vocês vão ver que estão com os autores, tá? Então, a ideia não é roubar a ideia de ninguém, é justamente citar essas fontes e buscar a origem desses materiais. Tem coisa que não tem a fonte, e é porque ou eu não sei a fonte, ou eu não lembro mais, porque são coisas que já estão comigo há muito tempo. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa frase circulou bastante aí nos últimos 2, 3 meses no Brasil. Eu vi ela em 3, 4 grupos de Facebook.
Vi bastante gente da área de comunicação e marketing falando sobre isso. E a do Simon Sinek, para quem se lembra, é o cara do Golden Circle, né? Que tem o Why, o How e o What. É talvez um dos 3 TEDs mais assistidos de todos os tempos. Da última vez que eu vi, acho que estava com 18 ou 20 milhões de visualizações. E é bem legal. O Sinek tem um livro também sobre liderança. E ele tem uma newsletter diária que tem uma frase, né? E ela se repete a cada 365 dias. Já é, acho que, o 3º ano consecutivo que eu recebo, e é interessante como você interpreta as frases de um jeito diferente a cada ano. Então, conforme o seu momento, você interage com o conteúdo dele de uma forma diferente. É só buscar lá Simon Sinek, né, Simon Sinek, para achar esse material dele. A newsletter é gratuita. Eu vou pular minha apresentação, né, eu botei isso no grupo de alunos do Marketing Hacks, e a gente mandou também para todo mundo que aderiu à nossa Black Friday desse ano, né? A gente fez uma Black Week bem legal. Então, esse webinar de hoje é exclusivo para esses 2 casos, né? Ou aluno do Marketing Hacks, ou quem entrou na Black Week. Do que interessa, que está na nossa tela aqui, eu sou o pai do Pedro e da Carol. A gente trabalha com um monte de clientes legais. Eu dei aula numa pá de lugar. Isso aqui são algumas fotos da galera que fez aula com a gente. Os meus 2 filhos estranhos, como diz a minha filha, o filho laranja é o Donald Trump e o outro é o português albino, né? O livro da capa laranja e o livro da capa branca. Para quem não tem o livro ainda, se algum de vocês ainda não tem o livro, tem lá em res.com.br/livro as primeiras 40 páginas para download, para quem quiser conhecer e passar o PDF aí para outras pessoas também. A ideia de fazer a ponte entre neurociência e storytelling é tentar entender como é que o cérebro lida com as histórias. A gente se acostumou, né? A gente cresceu, independente de quem aí tenha 20 anos. Duvido que tenha alguém mais novo do que isso. E quem tenha 60 anos, também duvido que tenha alguém muito mais velho na transmissão de hoje, a gente foi educado através de histórias, né? A gente aprendeu tudo que a gente sabe através de histórias. Tem um projeto que eu gosto muito no Brasil, que é o Telecurso Segundo Grau, e o telecurso basicamente ensina as pessoas através de histórias, né? O recurso de vídeo foi utilizado, em termos de roteiro, eles utilizam muitas historinhas para contextualizar aquele conhecimento, que é uma das formas de você ensinar as pessoas quando elas têm dificuldade com leitura. E como no Brasil a gente tem uma população gigante que é analfabeta funcional, né, terminou algum nível de instrução, de educação, mas efetivamente não sabe ler e interpretar texto. Então você ensinar em vídeo através de roteiro é um jeito bastante eficiente de transmitir informação. Só que ninguém nunca parou, não existe nenhuma literatura sobre isso, existem pouquíssimas pesquisas sobre isso, para entender como é que as histórias agem no cérebro, né? Como é que o cérebro reage do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista comportamental às histórias. Aí, separando, para quem não gosta de biologia, só explicando, eu nunca gostei de biologia, nunca entendi a diferença de mitose e meiose. E aí, depois de velho, resolvi estudar neurociência, e agora eu tenho que entender o que é o campo ventromedial, o hipocampo, e mais um monte de hormônios com nomes bizarros, mas eu fiz por minha própria escolha, então toma. Fiz esse aviso lá no RD e repito agora, qualquer imprecisão científica é minha total responsabilidade. Tá? Então, se eu usei algum termo aqui num contexto errado, se do ponto de vista médico alguma observação que eu fizer tiver errada ou tiver imprecisa, a culpa é minha, estejam avisados, tá? Então, tudo que eu disser aqui é aprendizado empírico, são coisas que eu fui colecionando e cruzando sozinho, ou através de vários outros autores, mas eu não me responsabilizo ainda do ponto de vista médico que isso esteja totalmente preciso. Então, pode ter nome de hormônio com algum engano, pode ter alguma descrição de funcionamento hormonal com algum engano, então me perdoem por isso. Quando isso virar um livro, logicamente a gente vai passar por uma revisão de um médico, né, de um especialista em neuro, mas ainda não chegamos lá nesse momento. O que é importante para a gente como profissionais de marketing e comunicação? O cérebro aprende através de narrativas. Toda vez que a gente conta uma história, isso gera reações emocionais, a interação entre o neocórtex e o sistema límbico, a gente já vai chegar lá e vai falar sobre eles, e isso ajuda você a criar memórias. É por isso que os professores de cursinho
contam piada, por isso que eles usam as emoções, por isso que eles são engraçados, por isso que eles são tão enérgicos, né, que criando emoções, eles conseguem criar contextos e memórias. E isso facilita a absorção do conhecimento. Essas histórias são a zona de conforto do cérebro. Durante milhares de anos, a única coisa que a gente tinha era a linguagem falada, e o jeito de você transmitir conhecimento de geração para geração era através dessas histórias. E o cérebro se acostumou com isso. Até existem algumas linhas de pesquisa que apontam para memórias genéticas, de que você nasce com memórias dos seus ancestrais. É por isso que em alguns laboratórios um macaco reage quando você joga uma mangueira no escuro perto dele. Ele reage como ele reagiria contra uma cobra, por exemplo. Só que ele é um macaco de laboratório, ele nunca viu uma cobra. E existem pessoas que vão buscar uma explicação metafísica para isso, de lembranças espirituais e transmissões espirituais, e a ciência aposta na transmissão fisiológica, dessas memórias. A tradição do storytelling começou, esse número varia, tá? Tem gente que diz 40 mil anos, tem gente que diz 100 mil anos. O número mais científico que eu encontrei foi efetivamente de 40 mil anos, das primeiras cave paintings, as primeiras pinturas em caverna. Inclusive, essa ilustração que eu usei aqui no fundo não é um cave painting. Quando você digita no Google Cave Painting, é ela que aparece primeiro, mas isso aqui é uma pintura num muro e não numa caverna. E ela imita pinturas em caverna, mas enfim, é a imagem que eu acabei usando, resolvi não mudar. E era uma forma de você gravar essas histórias, gravar os feitos dos heróis que caçavam tigres e mamutes. E, cara, a carne de mamute deve ser muito bom. O storytelling tem bases psicológicas, ele vai usar comportamentos que são culturais e que são valores que a gente aprende ao longo da vida, e tem bases neurológicas, funcionamento bioquímico do cérebro. Nós somos uma máquina bioquímica, todos nós, humanos e humanoides, e o storytelling utiliza esses dois lados. Então a gente vai poder explorar esses recursos do ponto de vista comportamental, do ponto de vista cultural e do ponto de vista fisiológico também. Então é uma mistura de arte com ciência. É a mesma coisa que o marketing. O marketing tem um lado prático, o lado técnico, o lado que se baseia em estatística, em número, em pesquisa, em planilha de Excel, é um lado mais científico do marketing. E existe um lado mais empírico, mais artístico, mais comportamental, que é muito mais saber lidar com o ser humano. A junção dessas duas coisas cria bons profissionais de marketing. O nosso cérebro foi, então, educado a aprender através dessas histórias. Muita gente acredita que storytelling e que branding só fazem sentido no mercado B2C, quando você está lidando com pessoas físicas. E aí eu trouxe uma pesquisa da SEB justamente para mostrar que é no mercado B2B que as marcas têm mais peso. Porque você está comprando alguma coisa para a sua empresa. Quando você está comprando para você, o pior que vai acontecer, você tem que discutir com alguém em casa. Com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, enfim. Quando você está comprando uma coisa para a sua empresa, você precisa de um respaldo. E é muito mais seguro você comprar de uma marca famosa. Então você compra Oracle, Price, Accenture, SAP, Salesforce, Cisco. É muito mais seguro do que você comprar Huawei ou qualquer marca genérica aí. E no B2C, o impacto emocional das marcas é menor. No B2C as pessoas são mais sensíveis a preço, porque o dinheiro está saindo do bolso delas. O dinheiro no B2B está saindo do bolso do chefe. Então, o impacto é menor. Mas, cabe comentar a curiosidade, a marca que tem mais impacto emocional para as pessoas é o Cassino Bellagio. As pessoas confiam que aquele é o melhor cassino para elas perderem dinheiro apostando. O único cara que eu conheço que efetivamente ganha dinheiro em cassino é um cara que é amigo nosso, que é o Paulo Faustino. Ele e a Regina conseguem ganhar dinheiro em cassino. Espera aí, pausa para o suco, pulei no slide. Por que a história é tão importante para as marcas? A história ajuda a criar um contexto para o consumo daquele produto. Então, quando o Nescau criou o produto Nescau 3.0, ele estava criando um novo contexto para apelar para uma geração diferente, para a geração millennial, que queria um produto menos açucarado.
E aí as gerações anteriores, que estavam acostumadas ao Nescau original, protestaram. E aí existe o Nescau original e existe o Nescau 3.0. Da mesma forma, a Coca-Cola tem buscado um posicionamento além do refrigerante. Essa semana, ou semana passada, inclusive, eles trocaram o logotipo, o The Coca-Cola Company. No Brasil, a gente acompanhou essa história. Eles compraram o Suco Del Valle, eles compraram a Água Cristal, eles compraram o Mate Leão, o chá, eles compraram 50% da Monster, porque não conseguiram comprar Red Bull de jeito nenhum. E o portfólio de produtos Coca-Cola está mudando. Agora tem Coca-Cola Tarja Preta, que é a Diet, a zero açúcar. Tem a Coca-Cola Tarja Verde, que é com stevia. É como se escrevesse no verdinho, assim, né? Tem stevia, mas continua dando câncer, né? Enfim, a Coca-Cola tentando um novo posicionamento, uma nova percepção, e criando esse contexto de uma marca preocupada com a saúde, mesmo vendendo refrigerante. Tem uma história que aconteceu com a Nestlé, nos anos 80, se eu não estou enganado. Eles tentaram introduzir o café no Japão, e para o japonês o café não tem um significado. Não existia cultura de consumo de café. Café não era um produto japonês. O japonês consome chá. Ele consome chá no café da manhã, ele consome chá no escritório, ele consome chá no almoço, que a gente aqui conhece como banchá. Ele consome chá no jantar. O chá faz parte dos rituais de alimentação do japonês. E o café não. Se você pergunta para qualquer brasileiro qual que é o cheiro da manhã, a maioria vai responder café. Se for mineiro, vai responder pão de queijo. Carioca talvez fale do chamate, o gaúcho talvez fale só do mate, mas para a maior parte dos brasileiros o café é o cheiro da manhã. A Nestlé teve que criar essa cultura e distribuir café descafeinado para que as crianças cultivassem o hábito de tomar café e aprendessem, depois de 2 décadas, a comprar café. Então ela demorou décadas para conseguir criar alguma cultura de consumo de café no Japão. Um outro caso curioso é o caso da Nespresso. A Nestlé não tem nenhum pé de café plantado. Ela compra café por tonelada, na Colômbia, na Venezuela, no Brasil, na África, em vários países, e ela processa esse café e vende por grama. E talvez seja um dos cafés mais caros do mundo por grama. Criou uma marca globalmente conhecida, e hoje em dia as pessoas associam café de qualidade, café com sabor, à praticidade do Nespresso. E muita gente que realmente gosta de café diz que nem é bom. Então, vamos começar no pilar storytelling, entender as bases do storytelling, e aí o contexto em que eu estou abordando o storytelling aqui é o contexto corporativo. Tá? É o uso para empresas que vão estar vendendo para pessoas, para outras empresas ou para o governo. Então, B2C, B2B e, eventualmente, B2G. Ultimamente, a gente começou a trabalhar com algumas coisas governamentais aqui, e isso abriu a nossa sensibilidade para essa questão de como trabalhar com o governo. Eu falei que ia ter alguns slides com muito texto. Não se preocupa em ler. Se na sua tela aí está pequenininho, eu estou vendo que tem gente que está assistindo no iPhone aqui. Não precisa ler tudo, tá? É só para dar uma referência. O que a gente ouve popularmente se dizer por aí sobre a jornada do herói foi criada pelo Christopher Vogler, e a estrutura do Vogler divide a jornada do herói em 12 etapas. O mundo comum, que é quando você apresenta o herói na história. O chamado da aventura, que é quando acontece alguma coisa diferente com aquele herói. A reticência do herói, também conhecida para a gente aqui como a recusa do chamado. Eu nem assisti Harry Potter, mas eu acho que eu consigo listar todas as etapas em que isso aqui acontece com Harry Potter, apesar de ser mais fácil para mim citar as etapas do Star Wars, que é algo mais presente para mim. O encontro com o mentor ou a ajuda sobrenatural é quando o herói recebe aquela ajuda para começar o processo evolutivo dele. O cruzamento do primeiro portal é quando ele sai para o mundo comum e vai para o mundo da história, da aventura. As provações, os aliados e inimigos, ou, paralelamente, o que é conhecido como barriga de baleia. Para quem leu Moby Dick, é o momento da história em que eles estão dentro da baleia. A aproximação, o herói começa a ter alguns êxitos na jornada dele. A provação difícil ou traumática, o momento em que ele
é enfrentado e que ele tem a maior dificuldade, a recompensa depois que ele enfrenta a morte, o caminho de volta para casa, para o mundo comum, a ressurreição do herói e o regresso com o Elixir, né? Então, é quando ele leva isso que ele aprendeu ou que ele descobriu de volta para aquele mundo comum. Para quem assistiu também droga, eu tô com um personagem na cabeça, não é o Hobbit, é o filme lá, a sequência do Hobbit. Do Frodo lá. O Frodo é o herói típico aqui, né? Ele vive lá no lugar que tem os menininhos lá de pé peludo, aí vai até o anel, aí descobre os inimigos, aí mata a galera toda, aí volta lá pro... Isso, Senhor dos Anéis. Ana Flávia está me ajudando hoje aqui. Vamos em frente. Peraí que eu voltei um slide em vez de passar. O Joseph Campbell é um cara que estudou muito as religiões e as culturas antigas para entender esse poder mítico do herói. Né? Existe um documentário dele, se eu não me engano, está disponível na Netflix, se chama O Poder do Mito, e eu acho que O Poder do Mito existe também no YouTube. Se buscar, é capaz de achar lá. E tem um livro fantástico, fenomenal do Campbell, chamado O Herói de Mil Faces. Então, para quem quiser alguma coisa mais científica, mais estruturada, o livro é fenomenal, né? O Herói de Mil Faces, em que ele aborda isso, inclusive dentro das religiões, eu diria até que principalmente nas religiões, e O Poder do Mito, em que ele fala sobre a estrutura mítica das histórias em diferentes momentos da humanidade e grupos sociais. A Fer comentando, acabou de estragar todos os filmes de super-herói. Nunca mais vamos assistir um filme sem fazer essa análise. Cara, é aquela história, né? Uma vez a mente expandida, você nunca mais consegue fazê-la voltar para o tamanho original. E aí, existe um reducionismo, né? Um zip, digamos assim, da estrutura da história. Né? Uma estrutura em que você consegue encaixar qualquer história existente. Essa estrutura é baseada em 3 atos. O gancho, né? Aquela descoberta, ou aquela motivação, ou aquela necessidade para que algo aconteça. Isso pode ser, por exemplo, para uma pessoa física emagrecer, ou combater o diabetes, ou fazer uma viagem. No B2B pode ser aumentar os lucros, organizar as finanças, criar um processo, enfim. E no governo pode ser, por exemplo, ter transparência, fazer uma auditoria, melhorar um serviço à população. Tá? Então, o gancho vai existir em qualquer um dos contextos. A descoberta inicial, que é o momento em que o protagonista da história, que costuma ser o herói, descobre que existe uma outra forma de se fazer aquilo que se fazia. No segundo ato, vai existir um conflito, né? Uma coisa importante que a gente pode abordar em todas as histórias, e isso funciona muito bem nos cases no mundo corporativo, é o conflito. O ser humano tende a se apegar ao status quo. A gente não gosta de mudança nem quando é para melhor. A gente gosta de uma situação estática. O ser humano é um bicho muito estranho. Identificado o conflito, vem os desafios. Né? Os desafios a gente pode chamar de antagonista, ou a gente pode chamar de chefe, para facilitar. E a mudança de ritmo. Né? Depois de identificar o conflito e de identificar os inimigos, os adversários, os antagonistas, começa uma mudança de ritmo rumo àquela solução. Existe um momento em que acontece a grande virada, né, em que o desafio é vencido, aí você enfrenta um clímax, né, em que aquele protagonista se torna o herói, e aí você tem a vitória final. Né? Agora eu vou adaptar isso para... Aliás, antes a gente vai falar dos personagens, e aí a gente vai chegar na nossa estrutura final. Tá? Ninguém precisa decorar tudo até aqui. Aliás, não precisa decorar nada, é só entender. E nessas histórias, né, na estrutura do storytelling, a gente tem personagens e momentos comuns que podem ser explorados em qualquer história. História corporativa, história de ficção, case, em qualquer contexto. A gente tem o herói, né, o protagonista. Nas nossas histórias, quando a gente estiver falando com os nossos clientes, o nosso cliente é o herói da história, ele é o protagonista. Existe a ameaça, né, isso para o copywriting também é conhecido como inimigo comum, e é um recurso muito legal de utilizar. A gente tem o antagonista, né, eu já tinha adiantado a piada no slide anterior, o antagonista geralmente é o chefe, né, o cara que quer manter o status quo.
A gente tem o mentor, que pode ser uma figura que vem de outro ambiente para ajudar aquilo a acontecer. A gente tem o elixir, que é a solução em si. A gente tem a aprovação, que é o momento em que o nosso protagonista tem que enfrentar o status quo. A gente tem o caminho da redenção e aí a vitória final. Né? A gente vai pegar esses personagens, esses momentos e criar uma estrutura de história. O que é importante gravar daqui? O cliente é o herói da história. É o nosso cliente que é o cara. A propaganda da Volkswagen mostra essa última propaganda do Jetta, não sei se todo mundo viu. Mostra um garotinho jogando videogame, o pai chega e diz que comprou um carro novo, aí o moleque entra no carro, faz aquela cara de adolescente, né? E o pai começa a dirigir o carro, e liga Bluetooth, acelera e não sei o quê, e o moleque se apaixona. Quem é o herói da história? É o Jetta? É o carro? Não, é o pai. Isso pode ser usado em vários contextos, né? Então, quem que é o herói da Apple? É o cliente que compra um iPhone. Quando você compra um iPhone, além de você ser rico, você é melhor. Você tem a melhor tecnologia, a melhor conexão, a melhor câmera, o melhor tudo. Né? É um símbolo de status e de realização comprar um iPhone. Uma pessoa normal fala o meu telefone. Se você é de Portugal, você fala o meu telemóvel. Se você tem um iPhone, você fala o meu iPhone. Né? Ele é um símbolo de status. E aí, trazendo essa estrutura, né, aqueles momentos, aqueles personagens, para um case que é muito utilizado no mercado B2B, algumas vezes é utilizado no mercado B2C, e pode ser utilizado, deveria ser utilizado no mercado B2G, né, para a gente vender para o governo. E essa é uma estrutura que quem já fez curso presencial comigo já ouviu falar. Né, nos cursos de 2018, 2017, acho que a primeira vez que eu falei disso foi em 2016, nos workshops de marketing de conteúdo, já existia essa história baseada nos 3 momentos, o antes, o durante e o depois. É tão óbvio, tão simples, que tipo, a hora que você olha e fala, caraca, eu já sabia, mas ninguém nunca tinha me dito que eu sabia. Né? Antes, existe um problema, uma necessidade. Existe uma oportunidade de mudança. Então, vamos pegar um exemplo bem óbvio aqui para todo mundo que trabalha com marketing digital. Eu não tenho um site. E aí eu preciso de um site para minha empresa. Então, meu problema é as pessoas não me encontram na internet. Existe uma oportunidade de mudança. A empresa me ofereceu criar um site e criar a minha presença digital. Eu tenho desafios a vencer. Eu preciso coletar informações, eu preciso coletar imagens, eu preciso planejar o site, eu preciso definir a tecnologia. Nem tudo são flores. Minha tecnologia não conversa com o meu servidor, eu tive atraso no desenvolvimento, a minha equipe de TI não queria colaborar, enfim. Os primeiros sinais de mudança. Todo mundo resolve trabalhar em prol de um site que ajude a empresa a ter mais clientes. Espera que meu fone está enrolando na mão aqui. E aí eu coloco o site no ar e esse site começa a atrair os primeiros clientes. E o depois, né? O site já funcionando, atraindo vários clientes, gerando leads e gerando vendas para a empresa, e aí os resultados alcançados e a missão cumprida. Isso aqui dá para adaptar para uma série de coisas. Você pode colocar isso, por exemplo, na compra de um carro. Né? O cara era um casal, eles tinham um carro pequeno, velho, que não tinha airbag, que não tinha ar-condicionado, e aí eles engravidaram e eles vão ter um filho. Aí é a oportunidade de mudar de carro, né? Ter um carro mais seguro para viajar, visitar a sogra e passear com o neném. E aí a escolha do carro, o financiamento, e aí a escolha do primeiro carro. Depois os efeitos, tipo a família viajando feliz, né? Aquela cena de pôr do sol, o bebê no colo e aquela coisa toda. Então, claro, variando o contexto, a intensidade do problema, você pode adaptar esse case aqui para qualquer produto, solução, serviço que exista no mercado. A função da história é fazer esse cliente experimentar os resultados antes dele passar pelos desafios. Espera aí, deixa só eu diminuir uma tela aqui. Vou ter que arrastar porque ela não diminui, beleza. Fazer ele experimentar essa sensação antes de ter comprado o produto, o serviço ou a solução. É criar uma projeção mental a partir da história. Tá? Grava essa questão da projeção mental, que isso vai ser um recurso que a gente vai explorar mais daqui a pouquinho. Espera aí. Tá. Agora vamos começar a entrar na segunda parte. A gente já falou de storytelling, então deixa eu beber um pouquinho.
a gente vai começar a entrar na parte fisiológica, de como o cérebro funciona e como ele lida com essas histórias. Tá? Para depois a gente falar do comportamento, que é a conexão entre essas duas coisas. Existem algumas questões que estão mais baseadas na psicologia, que é cultural, é comportamental, e existem coisas que estão baseadas na fisiologia, que é o funcionamento biológico do cérebro. Aqui, essas duas coisas estão misturadas, tá? E a ideia é tentar criar, de uma forma linear, uma percepção de como lidar com isso. Na lógica do cisne negro, o Nassim Nicholas Taleb fala sobre o viés cognitivo, que é a tendência do seu cérebro procurar cérebros que pensem como ele. É a tendência de você se unir a pessoas que gostam daquilo que você gosta. Então, se você é São Paulino, você vai ter amigos que torcem para o São Paulo. Se você gosta de cerveja IPA, você vai sair com pessoas que gostam de cerveja IPA. Se você gosta de hambúrguer, você vai se relacionar com gente que come churrasco. Se você é vegetariano, você vai se relacionar com gente vegetariana e vegana. Se você gosta de cachorro, você vai ser amigo de quem gosta de cachorro. Se você vota no... Deixa eu pegar um partido de fora. No Partido Republicano, você vai ter amigos republicanos. Então, isso é o viés cognitivo. Tá? É o fato de que a gente busca conviver e se relacionar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita. Uma coisa importante, o cérebro não aprende através de estatística, de dado, de número. Né? O cérebro ele é abstrato. Ele vai aprender única e exclusivamente através dos fatos. A estatística por si só não ensina. A aplicação da estatística é que vai ensinar. Tá? Então, vai ser a contextualização que vai ajudar o cérebro a aprender. O cérebro não consegue prever situações atípicas. A gente tende a buscar comportamentos que são repetitivos. Então, quanto mais uma coisa se repete, mais o cérebro gosta. Ele gosta de padrões, de coisas que vão acontecer de forma igual. Então, como ele tem uma incapacidade de prever o rumo da história, toda vez que acontece uma surpresa, isso é uma coisa boa para o cérebro. É daí que vem o humor. O humor é sempre baseado em uma contradição. Né? Existe uma expectativa de que você vai dizer uma coisa e você diz uma coisa completamente diferente. Existe uma tendência do cérebro para aprender a informação particular e não a informação em geral. Então, você vai extrair um fato do meio daquela história e vai gravar aquele fato para você, ao invés de entender o contexto como um todo. Aí é que entra a questão da interpretação. As pessoas são muito ruins em interpretar. É só pegar a Bíblia. Se não tiver alguém para explicar o que está acontecendo na Bíblia, é muito difícil de você entender, né? Porque é muita parábola, é muita viagem e é pouco prático. Então, se alguém não interpreta aquilo, você não consegue gravar a informação. Mas o que é que fica na mente? O fato. Né? Então, Jesus transformou a água em vinho. Você se lembra do fato, você não se lembra necessariamente do contexto que levou Jesus a transformar a água em vinho. Coisas normais e esperadas são irrelevantes. Elas não estimulam a atenção. Por isso que todo capítulo de novela, para quem é noveleiro, né? Aí, Gabriel, tem uma coisa surpreendente no final, que é para gerar a expectativa para o dia seguinte, para você continuar assistindo. Existe uma questão platônica no cérebro, né? Tem a ver com o amor platônico. O efeito da platonicidade é que a gente acredita saber e perceber mais do que a gente percebe. Explicando um fato simples, dá para ilustrar isso. Quando eu estava fazendo a disciplina de estatística na FGV, o nosso professor de estatística pediu para que cada um escrevesse num papelzinho em que situação se encontrava naquela turma. Se estava na média da turma, se estava acima da média ou se estava abaixo da média. Eram 40 alunos, entre seus 28 e 35 anos, mais ou menos, fazendo o MBA de marketing na FGV. 80% da turma acreditava estar acima da média. Se a média é 50%, como é que 80% está acima da média? Isso é a platonicidade. Né? A gente acredita que a gente é melhor do que aqueles no nosso entorno. Bom, chegou um Bruno aqui, me deu boa noite. Boa noite, Bruno. Eu não sei qual dos Brunos é, mas o boa noite está dado. E aí, por fim, Bruno Mantovani. Ah lá, esse cara é de Tatuí, esse cara é muito bom.
Eu ia falar foda, mas não pode falar palavrão porque está sendo filmado. Peraí que eu voltei um slide ao invés de avançar. A história ajuda a gente a entender e gravar informações que são convergentes com o nosso ponto de vista. Então, a gente vai tender a se aliar às histórias que têm valores nos quais a gente acredita, né? Isso é o viés de confirmação. E existe a questão do falso consenso, né? A gente vai concordar com opiniões que são iguais às nossas. Então, se você é pró-aborto, você vai concordar com pessoas que argumentam a favor do aborto. Se você é contra o aborto, você vai tender a concordar com pessoas que são contra o aborto. Se você é carnívoro, você vai gostar de gente que gosta de churrasco. Se você é vegano, você vai concordar com pessoas que não gostam de comer carne. E por aí vai, tá? São os 7 aspectos do viés cognitivo. Eu estou apanhando aqui no controle dos slides. Aí vamos entender o funcionamento do cérebro. Existem 3 estruturas gerais dentro do cérebro. A primeira delas é o que liga a nossa medula espinhal, né, a nossa coluna, à cabeça em si, né? Ela é chamada de tronco cerebral. Até os anos 70, existia uma expressão que persiste até hoje, chamada de cérebro reptiliano. Só que nós somos mamíferos, portanto, a gente não evoluiu dos répteis. Ou, para quem acredita na criação, né, Deus criou os répteis de um lado, os mamíferos do outro. Então, a gente não tem cérebro reptiliano. A gente tem o tronco cerebral. Também aparece na literatura como tronco caloso, mas aí já é uma outra contextualização. O tronco é responsável pelas funções fisiológicas do organismo. Respiração, sede, fome, suor, regulagem da temperatura, atenção, reações automáticas. Então, por exemplo, você ouve um barulho e você reage automaticamente àquele barulho. Isso são reações do tronco. O sistema límbico é um sistema primitivo que funciona bem lá no meio da cabeça, ele está em torno do tronco caloso, e ele regula as funções emocionais e hormonais do corpo. Ele regula o funcionamento bioquímico do corpo, né? Além daquelas reações mais primitivas, né? As reações mais estruturais e relacionadas à emoção. Então, dentro do sistema límbico, você vai ter o hipocampo, você tem a hipófise, você tem uma série de glândulas que regulam a produção de hormônios. Então, é a hipófise, por exemplo, que regula a tireoide, que produz alguns dos principais hormônios que regulam o funcionamento do nosso corpo. Uma desregulagem de 2% para cima ou para baixo na tireoide pode transformar você em hipertireoidismo ou em hipotireoidismo. Ou seja, você produz menos hormônio do que precisaria ou mais hormônio do que precisaria. E isso pode causar anorexia ou obesidade. Né? 2%, um hormônio. A gente tem mais de 200 hormônios circulando no corpo, então imagina a zona que dá para ficar com isso aqui. O que é importante do sistema límbico? Ele está presente nos mamíferos. É por isso que cachorro tem emoção, golfinho tem emoção, gato, que é um bicho do capeta, tem emoção, porque eles são mamíferos e eles conseguem criar vínculos emocionais. Então, o cachorro efetivamente sofre quando ele fica distante do dono. Ele sofre quando a criança da família está doente. Ele realmente sofre, ele realmente tem emoções, né? E ele aprende isso com os donos também. Ele também tem comportamento que é culturalizado. E aí, na maior parte dos seres humanos, não em todos, existe o neocórtex. Né? Tem aquelas pessoas que insistem em não utilizar. Né? Algumas figuras são bastante conhecidas. O síndico, o chefe, a sogra, né? São pessoas com o neocórtex meio prejudicado. Mas a maioria das pessoas possui essa parte mais superior da cabeça, do cérebro, que é a evolução do córtex. O córtex é presente nos primatas, né? Na maior parte dos macacos e gorilas, e o neocórtex é presente no Homo erectus e no Homo sapiens. E aí no Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno, né? Que somos nós presentes aqui ao vivo. Os outros não. O neocórtex é responsável pelas funções complexas do cérebro. Pela matemática, pela linguagem, pela cultura, pelo relacionamento social. Então, dá para a gente dizer de uma forma bem rasa
que os 2 primeiros degraus da pirâmide do Maslow estão relacionados ao sistema límbico, né? Necessidade de sobrevivência e de segurança. E os 3 degraus de cima da pirâmide do Abraham Maslow estão ligados ao neocórtex. São necessidades... chutei a câmera agora aqui sem querer. Fui ajeitar a cadeira e chutei a câmera. Estão relacionados ao neocórtex, né? São funções que são aprendidas. Elas não são naturais do comportamento humano. Elas são culturais, porém, elas geram reações no cérebro. Para a gente comparar as duas estruturas. O sistema límbico tem 500 milhões de anos, o neocórtex tem de 3 a 4. O sistema límbico reage rápido, mas ele é limitado em capacidade de raciocínio. O sistema neocórtex ele é lento para raciocinar, mas ele é inteligente. O sistema límbico lida especificamente com o presente. O neocórtex lida com o presente, o passado e o futuro. Ele tem a capacidade de imaginar. O sistema límbico funciona sem esforço. Você não consegue forçar uma emoção. Por exemplo, virar para alguém e falar, sinta raiva de mim. Ou, sinta-se feliz. Ou, saia da depressão, você não merece estar tão triste. Né? Não é controlável pelas pessoas. O neocórtex exige esforço, é consciente. É o famoso pensar dói. O sistema límbico ele é inconsciente. Inconsciente é até errado, né? Na tradução científica mais moderna, isso apareceria como subconsciente. Ou seja, ele está abaixo do nível do controle consciente. Mas inconsciente é quando você está sedado, dopado. Né? Ele seria subconsciente, seria a melhor tradução. E o neocórtex é consciente. Você tem que exigir que o seu cérebro faça aquela função. Então você tem que aprender matemática, você tem que aprender um idioma, você tem que aprender relacionamentos culturais, você tem que aprender qual é o talher de peixe, qual é o talher de não sei o que e tal. Também que eu sou pobre e não lido com essas coisas. O sistema límbico você não controla a raiva, você não controla a alegria, você não controla uma série de sensações. E o neocórtex é controlável em partes, né? Nem tudo é controlável porque existe o nosso malandrinho subconsciente. Eu vou citar 3 frases aqui de neurocientistas, mas aí depois eu vou colocar o resumo, que é o que realmente interessa. A amígdala, que faz parte do nosso sistema límbico, tem mais influência no córtex do que o córtex tem na amígdala. Né? Então, a nossa emoção controla mais a nossa razão do que a razão controla a emoção. Do Daniel Kahneman, o cara que escreveu Rápido e Devagar. O sistema 2, né, o sistema consciente, o neocórtex, acredita que está no controle. Mas é o sistema límbico, o sistema 1, que é quem realmente controla o corpo, né, que seria uma parte do nosso subconsciente. A maior parte das nossas predileções acontece no sistema 1, que é o sistema emocional, o sistema límbico. Então você acredita que está comprando um carro porque ele economiza combustível, ou porque o seguro é mais barato, ou porque ele tem maior valor de revenda, mas o que você realmente está comprando é a sua conexão emocional com aquela marca e o design bonito do carro. Ou a cor do carro, ou o cheiro do carro. Você está comprando uma relação que é muito mais emocional do que técnica. E aí, o meu herói, né, se os marcianos descessem hoje na Terra e me dissessem, leve-me ao seu líder, o meu líder seria o Antônio Damasio. É um neurocientista português e é hoje tido como um dos 3 maiores neurocientistas vivos do mundo. Né? Esse cara é fenomenal, ele tem 5 livros publicados, logicamente em português. Se eu tivesse que recomendar, eu diria, leia todos, mas se você quiser ler só um, leia o primeiro, que é de 1994, que é O Erro de Descartes. Descartes, o filósofo, Descartes. É fenomenal. As emoções e os sentimentos não são um luxo. Eles são a maneira de comunicar os nossos estados mentais a outras pessoas. Mas também são um roteiro para poder tomar decisões. Toda e qualquer expressão racional está baseada nas emoções. No primeiro livro do Damasio, ele conta o caso que aconteceu em 1800 e alguma coisa, 1830, 50, de um sujeito chamado Phineas Gage. Ele teve uma barra de aço atravessou a cabeça dele numa explosão e ele perdeu algumas partes do sistema límbico. Então, como ele não tinha mais controle das emoções, ele não tinha controle das coisas que ele dizia. E ele passou a ser um cara extremamente cínico. Né? E ele dizia para as pessoas a verdade.
E aí ele falava muitas coisas que culturalmente seriam bloqueadas. Como o sistema límbico dele já não funcionava perfeitamente, ele virou o que hoje em dia a gente chamaria de sem noção, né? O que é bastante interessante. De uma forma simplificada, né, o que a gente precisa reter dessas 3 declarações? As emoções têm mais impacto na razão do que a razão tem nas emoções. A gente compra muito mais porque a gente quer do que porque a gente precisa. E isso vale no B2B, no B2C e no B2G. Né? Exemplo, eu me arrisquei bastante. Vários amigos vieram me criticar por ter feito isso. Criticar no sentido de crítica construtiva. Mas eu corri o risco e falei de eleições lá no Summit, logo uma semana depois da apuração das eleições. Então aí a gente tem 2 personagens míticos, né, 2 antagonistas da nossa história eleitoral. E existe um processo que é bastante presente. Eu e o Bruno Mantovani já tivemos um papo interessante sobre isso. Em todos os processos metafísicos e religiosos. Todas as religiões exploram 3 emoções básicas presentes em todos os seres humanos. Essas emoções só não estão presentes em sociopatas, que são pessoas que têm disfunções bioquímicas. Então, não vou nem discutir esses caras. A nossa eleição foi baseada, basicamente, em fé, medo e culpa. É só olhar isso aqui. A fé estava presente na campanha do Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, qual era o objetivo dessa declaração? Atrair para o lado do Bolsonaro todo mundo que acredita na religião e na religião presente no governo. E aí você tinha o medo. O medo foi plantado dos 2 lados. O medo foi o grande protagonista dessa eleição. De um lado, você tinha o PT dizendo que o Brasil ia virar uma ditadura. Do outro lado, você tinha o PSL dizendo que o Brasil ia virar Venezuela. Então, um lado estava plantando medo do outro. E aí os seus amigos, né, que votavam em um extremo ou no outro extremo, colocavam culpa em você. Se você não votar no... Aí você pode trocar X por Bolsonaro, ou por Haddad, ou por Lula, ou por quem quiser, a culpa vai ser sua. Né? Então, a gente vê claramente a presença aqui da fé, do medo e da culpa. E quem venceu a eleição? Venceu o medo. Né? De antes da eleição, talvez alguns se lembrem, que existia essa declaração dos 2 lados. Ele não vai ganhar, a rejeição dele é muito grande. Falavam isso do Lula, falavam isso do Bolsonaro, falavam isso do Ciro, falavam isso do Alckmin. Então, assim, os 4 candidatos com maior potencial tinham essa declaração. Quando o Lula saiu de campo para a entrada do Haddad, veio a mesma afirmação. O Haddad não vai ganhar, a rejeição dele é muito grande. Né? E isso valeu para os 2 lados durante toda a eleição até o final. E aí venceu o medo do PT. Né? Venceu o discurso que foi construído. Não vou entrar no mérito se estava certo ou não, de que votar contra o PT era votar contra a corrupção. Então, todo esse processo foi construído com base em reações emocionais. A decisão das pessoas nessa eleição não foi no voto técnico, foi no voto emocional. Foi assim que a eleição foi disputada. E falando em fé, aí eu quis fazer um momento, hora de respirar. Eu estava tão nervoso fazendo essa palestra lá no Summit que eu cometi uma gafe bizonha e eu atribuí a criação de Adão ao Leonardo e não ao Michelangelo. Tá? Essa pintura é do Michelangelo, que deve ter se retorcido no túmulo. O Zani, que é cofundador da Nova Escola, e a Fernanda viram isso aqui pessoalmente lá na Capela Sistina. E a gente tem aí a famosa pintura A Criação de Adão. Se vocês olharem para o lado direito, onde está Deus, vocês vão observar que em volta de Deus existe um objeto desenhado. É um tecido formando a figura de um cérebro humano. E aí entra a reflexão. É Deus criando o homem à sua imagem e semelhança? Ou é o homem criando Deus em sua mente? Então, a fé, o medo e a culpa estão presentes e fazem parte das emoções que constroem o metafísico em histórias muito antigas da humanidade.
Trazendo isso para um neurocientista bem presente no nosso tempo, que é o Martin Lindstrom, né? É um marketólogo bastante focado em neurociência. Isso aqui é um trecho do livro dele, em que ele conta um experimento que foi feito com a famosa campanha de cigarro. Ele não cita, não lembro se ele cita a marca Marlboro, mas obviamente aqui ele está falando da Marlboro. E aí eles fizeram 2 outdoors, um com um cowboy fumando cigarro e outro com uma foto parecida, porém com a marca, né? Então você via lá o cowboyzão fumando, em um tinha um logotipo da Marlboro, no outro não tinha. Não sei necessariamente se o logotipo era da Marlboro, mas provavelmente era. O que eles aprenderam? Ao incluir o logo da marca, produziu-se o efeito contrário ao desejado. O consumidor percebe a intenção e reage com rejeição. Você está querendo me vender alguma coisa, você está querendo que eu fume. A mensagem indireta é sempre mais sedutora. Os consumidores sentem que tomaram a decisão por si próprios, sem obedecer ao anunciante. Olha que interessante. A gente gosta de estar no controle, né? Eu já vi várias mulheres brincando disso, né? E falando sobre os maridos e a cultura machista, né? A gente vive numa cultura em que é o homem que toma a decisão, mas todo mundo sabe que é a mulher que manda em casa, né? Então eu já vi várias mulheres brincando com isso, falando: eu escolho o que eu quero e deixo meu marido achar que foi ele que decidiu. É a mesma coisa que está acontecendo aqui no que o Lindstrom falou. Eu vou estimular as pessoas a fumar, mas eu vou deixar que elas decidam por si próprias que quem quis fumar foram elas, né? E não a foto do cowboy fumando o Marlboro. Aí vamos começar a entrar na parte mais pragmática da história, né? A gente já entendeu a estrutura do storytelling, a gente já entendeu um pouquinho da estrutura emocional do cérebro. Vamos entrar na estrutura da história e depois a gente vai para a parte fisiológica de como explorar isso. Deixa eu só controlar meu tempo. Beleza, já é um tanto, eu não vou falar a hora para o povo não começar a sair. Quando a gente ouve uma história, a gente se relaciona com ela baseado nas experiências passadas. A nossa mente vai construir e reconstruir essa história dentro do cérebro. Esse é o efeito dos neurônios espelho, que foram descobertos pela equipe do Giacomo Rizzolatti, que é um neurocientista, quando no laboratório eles perceberam que os técnicos estavam imitando os macacos, né? Eles estavam tendo a mesma reação que o macaco tinha. Então, beleza, o Bruno está mandando um abraço, falou que vai ter que sair não pelo tempo, mas porque ele tem um compromisso. Abraço para você também. Depois a gente vai subir a gravação lá no YouTube e dá para assistir o finalzinho. Então aqui a gente vê os macaquinhos assistindo o macaco pai ou a macaca mãe, não sei dizer exatamente, comendo um vegetal, um mato ali que eu não sei qual é. Né? Olha a cara dos macaquinhos, né? O olhão arregalado assim, aprendendo a comer. Isso é o neurônio espelho em ação. Todo mundo já fez uma brincadeira dessa com o bebê, né? Você põe a língua para fora, o bebê põe a língua para fora. Você boceja, o bebê boceja. Você faz bico, ele faz bico. Então, isso são os neurônios espelho dele aprendendo a repetir o seu comportamento. Né? E, lógico, sempre tem aquele tiozão, né, que chega e faz glu, 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 glu pro bebê. Né? Se o bebê pudesse falar, ele falaria: sai daqui, idiota. Dentro do copywriting, existe um recurso que foi muito explorado por um copywriter da antiga, chamado Eugene Schwartz, e ele separava toda a gramática em duas estruturas, né, de palavras. As palavras criadoras de imagem e as palavras criadoras de conexão, né, de proximidade, de vínculo. Eu criei alguns exemplos aqui bem exagerados, que é para demonstrar esses filmes mentais. A gente vai utilizar isso daqui a pouquinho. Deixa eu só tomar mais um suco aqui. Olha essa primeira frase. Carregando pedras no trabalho como um escravo. Você consegue ver na sua mente um escravo carregando pedras e associar isso ao exercer o seu trabalho. Né? Então, isso cria um filme na sua cabeça de o quanto aquele trabalho era ruim, né? Que era equivalente a carregar pedras. Aí pensa em alguém falando sobre uma dieta que foi dada por uma nutricionista, comendo poucos grãos a cada refeição como se ciscasse a comida. Isso cria um filme mental, você consegue ver um pires com meia dúzia de grãos, né, e associar aquilo a uma dieta.
Imagina alguém falando sobre treinar, sobre fazer academia, sobre personal training. Cada exercício queimava meus músculos como um maçarico. Você consegue criar a imagem mental e sentir o músculo queimando. Esse é o poder do filme mental. Imagina uma história sobre bullying. Eles me ignoravam completamente como se eu fosse uma estátua. Você consegue se colocar no lugar daquela pessoa e lembrar de alguma situação em que você foi ignorado. E aí o seu sistema límbico entra em ação. Aí guarda essa última aqui, porque eu vou retomar ela daqui a alguns slides. Eu tinha medo de nunca mais conseguir um emprego e fracassar para sempre. Repara como isso é forte do ponto de vista cultural. Nós vivemos em uma sociedade em que o sucesso é o símbolo maior, né? De que as pessoas mais felizes, mais realizadas, as mais fodonas são aquelas que alcançaram o sucesso. E sucesso é muito relativo. Sucesso para algumas pessoas é dinheiro, para outras pessoas é tempo, para outras pessoas é viagem. Cada um tem a sua acepção, a sua concepção do que é sucesso. Esses são exemplos dos filmes mentais. Essas imagens mentais acionam um sistema límbico. Quando você cria um filme mental, você está usando o recurso da memória. E a memória só existe com a emoção. Então você está acessando o seu sistema límbico. E isso ajuda a criar memórias mais fortes, né? Isso traz emoções à tona para essas pessoas. Aí vamos traduzir isso, né? Como diz o nosso amigo aí, em imagens. Eu quero imagens. O cérebro é capaz de processar as imagens de uma forma muito rápida, muito mais do que a linguagem. Lembra a história do rápido e devagar, do sistema límbico e do neocórtex? O neocórtex é um sistema lento, ele processa a linguagem. O sistema límbico processa as imagens, as emoções. Ele é muito mais rápido. Esse número é dito por algumas pessoas como 60 mil vezes. Mas como eu não achei nenhuma comprovação científica, eu deixei essa conta em 10 mil, que 10 mil já é coisa pra caramba, né? Então, estourando o rojão aqui, tá tendo jogo no campo da Ponte Preta hoje. De forma grosseira, é possível dizer que a emoção é 10 mil vezes mais rápida que a razão. Né? Então, é só para guardar o dado. Aí eu fiz um exercício rápido, que eu queria repetir com vocês agora. Então, se você estiver só ouvindo, olha para a tela agora, porque você precisa colocar o seu sistema límbico em ação e precisa se relacionar com as imagens que a gente vai ver. Eu queria que você pensasse, né? Lá na palestra eu pedi para as pessoas falarem, mas como aqui não vai dar para todo mundo falar ao mesmo tempo, eu vou pedir para vocês pensarem imediatamente, no primeiro instante em que vocês virem a imagem, em um desses três nomes. Na Elizabeth, no Trump e na Hillary. Tá? Então, você vê essa imagem, você pensa na Rainha Elizabeth. Né? Fofinha, sorridente, simpática. Aqui a gente vê o nosso amigo Donald, Pato Donald Trump, né? Todo laranja, por isso que minha filha chama o meu livro Laranja de Donald. E aqui a gente tem a esposa do Bill, a Hillary. Né? Então eu vou puxar algumas ações, algumas imagens, e aí, assim que você vira a imagem, você tem que dizer de qual dessas três pessoas você está vendo a imagem. Então vamos lá, está valendo, olho na tela. Você provavelmente viu a expressão do Donald Trump primeiro, e depois o seu cérebro reparou que existia um contexto da Rainha Elizabeth. Isso é uma reação chamada de conflito. O seu cérebro vê uma coisa, mas culturalmente ele percebe outra. É essa reação que é chamada de humor. Né? É isso que gera o efeito da risada. Vamos tentar com mais uma imagem. Você olha a imagem, você vê o contexto e imagina Hillary, mas quando você olha lá para o meio, você tem o Trump. Mais uma. De novo, a mesma sensação. Mais uma. Essa aqui ficou muito boa, ela nem parece uma montagem. Mais uma. E agora, acho que a penúltima ou a última, essa ficou muito estranha pela proporção. Parece o Jar Jar Binks do Star Wars. Né? Só faltou aquele orelhão comprido, assim, caindo por cima do terno. Porque o corpo tá grande, o rosto tá pequeno, ficou muito estranho. E aí, a última delas. Não sei se aconteceu com todo mundo, mas você olhou a imagem, viu a Hillary e ficou procurando o defeito. Né? Você voltou para essa imagem aqui, e aí
tentou achar nessa aqui o defeito. Em 6 imagens em sequência, o seu cérebro já se reprogramou para uma nova concepção. Toda vez que aparecia uma imagem da Elizabeth, da Hillary ou do Trump, você tentava procurar a montagem na imagem. E essa aqui não tinha montagem. Ela é só uma foto estranha da Hillary, né? E como tem as bochechas com as covinhas aqui, muito parecida com aquela imagem anterior do Trump, o seu cérebro fica tentando achar o truque, achar onde ele está sendo enganado. E ele não está sendo enganado. Então, rapidamente, o seu cérebro aprendeu um novo padrão, aprendeu a detectar o defeito naquele padrão e procurou o defeito quando o padrão já não existia mais. Em 6 imagens, sem receber instrução nenhuma, né? Só de ver, o cérebro aprendeu. É impressionante, né? Isso é o sistema límbico em ação. O sistema límbico é rápido, reage rápido, aprende rápido. Mas às vezes ele aprende errado. Então ele vai procurar defeito onde não tem e ele vai acreditar que ele está sendo enganado mesmo quando ele não estiver. Por que é que isso importa? Lembra que eu pedi para vocês gravarem uma frase, né? Eu sentia que nunca mais ia conseguir arranjar um emprego e fracassar para sempre? A gente vai chegar lá na imagem. Contextos onde existe um apelo visual vão demandar imagens e vídeos. Contextos onde existe um apelo cognitivo vão ser mais influenciados por texto ou por narração. Aquilo precisa ser explicado para as pessoas. Como é que a gente traduz isso na prática? As redes sociais que são muito visuais, como Pinterest, ou como Instagram, ou como YouTube, vão ser aplicáveis para contextos que são emocionais. Turismo e viagens, gastronomia, moda, automotivo, entretenimento, shows, tudo que tem muito apelo visual vai fazer sentido numa mídia social baseada em imagens. Numa mídia social mais baseada em decisões cognitivas, né, com decisões racionais, como o LinkedIn, por exemplo, vai fazer mais sentido você ter o texto escrito, o artigo. As maiores marcas do mundo sempre contaram histórias visuais. Repara como nesse anúncio da Coca-Cola não tem nenhuma frase, não tem nada sendo dito. A história é contada simplesmente através do contexto. Então tem uma senhora sorrindo, tem um bigodão sorrindo, tem uma salada saudável na mesa, tem uma mocinha de bandana aqui tomando Coca-Cola sorrindo, e lá no fundo tem uma garrafa de Coca-Cola numa casa de família, né, com aqueles porta-fotos aqui, porta-retratos bem estilo vó, né, as bandejas estilo vó, a toalha estilo vó, a avó estilo vó. Né? E isso acontece em várias imagens da Coca-Cola. Você tem a família jantando, né, a imagem amarelada para criar essa sensação de calor, de proximidade. Quem assistiu... hoje eu estou ruim com o nome. A série de política da Netflix, lá do Underwood. Eles usam 2 filtros, né? O filtro azul e o filtro amarelo. As cenas de conflito, de morte, de discussão, tem o filtro azul. Fica tudo meio acinzentado. As imagens em que existe relacionamento, abraço, sexo, acordos sendo feitos, tem o filtro amarelo. Então, se você assistir House of Cards, lembrei, antes que alguém digitasse no chat, House of Cards, assiste um episódio de House of Cards da primeira ou da segunda temporada no mudo e você vai reparar nas cenas os filtros de cor sendo utilizados e a história sendo contada. E aqui você tem mais uma história, né, com um pedaço do produto. Não é a embalagem como um todo, né? É só o pedaço de cima da embalagem e aí você tem a frase lá, né? Abra a lata da felicidade, né? Abra uma Coca-Cola e aí tem a frase escrita aqui sorrindo, ó, Open Happiness. É uma tremenda sacada. Só de ver o vermelho e a lata, o seu sistema límbico já ligou isso aqui com a Coca-Cola. Essa propaganda nem precisaria ter o logotipo e você conseguiria interpretá-la. Isso tem uma conexão também para nós, marketólogos, profissionais de marketing, com o que é chamado de brand stories, né? As histórias contadas pelas marcas. Algumas delas são bastante conhecidas. Ninguém nunca foi demitido por comprar IBM. Né? A IBM usava muito isso como argumento de venda lá nos anos 80, quando ela começou a enfrentar a concorrência dos orientais, né? Dos asiáticos, dos chineses, japoneses, coreanos. Ela dizia isso para os compradores.
né? Ninguém nunca foi demitido por comprar IBM. Né? E aí as pessoas, logicamente, compravam IBM e não outras marcas. Todo Lamborghini vem com dois problemas, o limite de velocidade e a polícia. Né? Isso é um brand story. Né? O dono de Lamborghini gosta de contar essa história. Uma outra que é famosa, muita gente talvez conheça, os cachorros reconhecem o barulho do motor de uma Harley Davidson. A Harley tentou patentear o barulho do motor dela e aquela ladainha toda. Cara, Harley Davidson é a terceira tatuagem mais popular do mundo. A primeira é Flor, a segunda é nome de filho, tipo Enzo, e a terceira é Harley Davidson. Cara, as pessoas tatuam uma marca e elas carregam isso no corpo. Imagina a identidade cultural que isso cria. Se você pensar no americano, o americano é conhecido por ser patriota, por ser nacionalista. Qual é a última frase do hino americano? The home of the brave and the land of the free. Ou the land of the free and the home of the brave. É isso. Sobre a terra dos livres e o lar dos bravos. Qual é o código cultural que essa marca projeta? Né? O que o som do cachorro da Harley Davidson significa para o cara que compra a Harley Davidson? A Harley é o sinônimo da liberdade. Né? E a liberdade é a palavra mais importante para o americano. Né? O americano vê na liberdade dele uma força muito grande que une a nação. Né? É a terra dos livres. Então, a marca consegue simbolizar isso através do produto. Isso é muito forte. Né? Isso é muito emocional. Não é à toa que as pessoas tatuam a Harley Davidson. Aí eu fiz questão de puxar uma frase que eu vi no Content Marketing World de 2013. O Don Schultz foi o cara que criou nos anos 80 o conceito de marketing integrado, né? De que todas as áreas do marketing deveriam estar integradas entre si e funcionando num conjunto. E ele fez a provocação, né? Por que a preferências por marcas está caindo? Porque nós esquecemos que o trabalho de nós, marqueteiros, marketólogos, é contar histórias e criar conteúdo. Né? Fazia muito sentido falar isso no Content Marketing World. Emoções subliminares. Tá? O subliminar está entre aspas aí, porque subliminar é um conceito bastante controverso e basicamente pouco aplicável. Você consegue usar vários desses conceitos sobre os quais a gente falou hoje em uma frase simples. Né? Imagina isso aqui como o nome de um e-book ou de uma landing page. 5 empresas imobiliárias que reverteram a queda nas vendas com marketing digital. Pena que o Bruno Mantovani saiu, porque o mercado dele é exatamente o mercado imobiliário. Você tem ali uma persona definida, empresas imobiliárias, um problema definido, queda nas vendas, e uma solução colocada, marketing digital. Então você consegue, em uma declaração, com pouquíssimas palavras, dizer com quem você está falando, qual problema você resolve, qual solução você oferece. Você tem a oferta, o problema e para quem isso é, colocados de uma forma muito clara. Lembra daquela frase que eu pedi para gravar? Eu tinha medo de nunca mais conseguir um emprego e fracassar para sempre. Como é que a gente pega essa frase que está no neocórtex, né, que está no sistema de raciocínio, que está no sistema cognitivo, e leva isso lá para o sistema emocional? Vamos usar uma imagem para ilustrar isso? Que tal essa? Usar uma imagem para tangibilizar. Você põe a foto de um cara sem o terno, sentado numa escadaria com a gravata afrouxada, olhando para baixo. O cara, você vê essa imagem e você entende essa imagem como fracasso. Agora, se você quiser colocar o dedo na ferida e fazer sangrar, né, fazer o cara passar mal, você usa essa imagem aqui. Ó. Você mostra uma carteira vazia. Você vai fazer o cara sentir a dor de estar desempregado e não ter dinheiro quando a filha dele pedir dinheiro para comer um pastel. Cara, isso rasga o sujeito por dentro. Isso leva o sistema límbico dele a chorar de dor. Né? Isso transforma o cara, faz ele sentir raiva, faz ele sentir ansiedade, faz ele ser inundado de sensações e de hormônios. Isso é a neurociência sendo aplicada no marketing. Você tangibilizar aquela sensação. Lembra que eu falei que o copywriting, a função dele era fazer o cara experimentar a sensação antes de viver? Então você vai plantar aqui o medo do cara estar desempregado. E você tangibiliza isso com uma imagem mental e com uma imagem representativa. Claro que aqui é um caso exagerado para demonstrar o contexto. Né? Não precisa ser tão do mal assim.
o mercado de investimentos usa isso agressivamente. A maioria de nós foi exposta a essa campanha aqui em 2015, né? O fim do Brasil. Foi o grande lançamento da Empíricos para o nosso mercado. E talvez alguns tenham visto essa landing page, né? O que você vai ler nas próximas linhas é polêmico e revelador. O texto pode ser ofensivo a determinadas audiências. Recomenda-se discrição na leitura. Você vê que é um copywriting traduzido literalmente do inglês. Né? Discretion em inglês não quer significar em português discrição. Né? Uma tradução melhor seria cuidado, seria prevenir-se, seria cautela. Né? Recomenda-se cautela na leitura. O discretion quer dizer isso, né? E não discrição. Mas aí você vê um copywriter tosco traduzindo, ele traduz errado. Esse aqui é um amigo meu de infância, o Bruce Barbosa. O Bruce era um dos 3 analistas-chefe da Empíricos. Ele saiu da Empíricos e montou uma empresa de investimentos dele. E aí, no dia 3 de novembro, chegou essa newsletter aqui, ó, dizimando todas as máximas históricas. Cara, dizimando. É uma palavra que cria um filme mental muito forte. Dizimar é acabar com tudo, é foder o barraco, é destruir a porra toda. Né? É muito forte. E aí, 2 dias depois, chegou a newsletter da Nord, que é a empresa de investimento deles. O mercado não espera por ninguém. É tipo assim, cara, você quer ser lento? Você quer demorar para tomar decisão? Fica aí na sua, cara. Não tô nem aí com você. O mercado não espera ninguém, viu? Então ele fala que a Bovespa está no pico histórico, no topo histórico. Fala, o mercado vai continuar crescendo, você vai ficar para trás. Então ele gera uma reação de ansiedade, de escassez, de perda muito grande. E agora a gente entra na parte final, para daí amarrar tudo, que são os efeitos fisiológicos das histórias na atividade cerebral. Né? Eu vou mostrar exemplos aqui para tangibilizar isso para vocês o máximo possível. A gente tem um primeiro hormônio chamado dopamina. Dopamina também é conhecida como o hormônio da antecipação. Né? Ela tem a ver muito mais com a antecipação do prazer do que com a realização do prazer em si. Então, é muito mais aquela coisa de chegar o bolo na mesa do que comer o bolo. Né? Ela tem muito mais a ver com a expectativa do que com a realização. Por isso que ela é chamada de droga da antecipação. Né? Uma vez inundado de dopamina, você aumenta o foco, a atenção, a motivação e a memória. Né? Por isso que tudo que você antecipa que vai acontecer, cenas dos próximos capítulos. Isso gera antecipação. Ou para quem assistia Lost, né? Uma série que foi excelente na primeira temporada e um lixo daí para frente, vai lembrar da frase Previously on Lost. E aí ele conta o que aconteceu no episódio anterior para te colocar no estado dopaminado de novo. A dopamina, numa história, é aquele momento em que o Superman vai chegar perto da Kryptonita, né, em que vai acontecer alguma coisa, gera aquela ansiedade. Tá? Isso é a dopamina. Histórias de suspense são dopaminantes por natureza. Ou seja, a cada momento você está recebendo uma injeção de dopamina e está ficando num estado de ansiedade. Aí eu escrevi uma historinha simples aqui, só para exemplificar. Só para avisar, galera, a gente já está acabando, tá? Mais alguns minutos aí a gente encerra. Então ele tinha de escolher. Mandava toda a equipe embora e recomeçava do zero, ou investia os míseros recursos que haviam sobrado para aquela última tentativa. Repare o uso dos adjetivos, né? O quanto eles reforçam essa questão de ser o último. Recomeçar do zero, míseros recursos, última tentativa. Né? Então, a adjetivação ela é muito forte no storytelling para liberar as emoções. Se não desse certo, não haveria dinheiro para pagar as contas na sexta-feira. A decisão já estava tomada. Dopamina de novo, fala, caraca, me conta, qual foi a decisão? Mas antes que pudesse agir, Paulo foi interrompido por uma ligação inesperada do diretor de São Paulo. O tempo corria contra eles. Cara, só de ler isso aqui, você já está entupido de dopamina. Você precisa saber qual foi a decisão que o Paulo tomou. Né? E, logicamente, eu não conto a decisão aqui. A gente tem uma droga na sequência que é a ocitocina.
As meninas provavelmente conhecem a ocitocina como a droga do parto, o hormônio do parto, né? No momento em que a mulher está tendo um parto natural e que ela vai dar à luz, o corpo dela é inundado de ocitocina. Então, todas as dores do parto cessam, né? Ela entra num relaxamento profundo, o neném é expelido, né? O movimento de expulsão final, e aí ela está pronta para receber o bebê no colo e colocar ele no peito, para que ele sinta o cheiro, a temperatura, o toque da pele da mãe, e crie essa primeira conexão emocional entre o bebê fora do corpo e a mãe. A ocitocina é fundamental para que isso aconteça. Já existe uma ocitocina artificial que é ministrada quando as mulheres estão num trabalho de parto mais longo do que o esperado. Quem já engravidou, quiser engravidar ou estiver grávida, leia o Renascimento, assista o Renascimento do Parto, tem na Netflix, tem no YouTube, e aí, enfim, assista. A ocitocina é o hormônio da empatia e da compaixão. É aquele hormônio que te faz se sentir perto de alguém, se identificar com alguém, né? Sentir amor por um desconhecido. Né? Isso é a ocitocina, ela é muito forte nas histórias. Aí aqui tem uma historinha também, né? Eu não sou escritor, então vocês me perdoem a construção da história, mas é mais para exemplificar a ocitocina em ação. Assim que saiu da prisão, Pedro teve de enfrentar a dura realidade. Sua mãe havia falecido, seu irmão estava morando do outro lado do mundo, e os 5 anos que passou preso injustamente não voltariam mais. Então você já cria um contexto aqui. A mãe do cara morreu, o irmão está do outro lado, ele foi preso injustamente, ficou 5 anos na cadeia. Ele precisava de algum lugar para recomeçar. Ninguém o empregaria novamente como contador. Mas foi aí que o que aprendeu na oficina de madeira da cadeia se tornou extremamente útil. Ele poderia restaurar móveis antigos na garagem da casa de sua mãe, que agora era dele e do irmão. Nem tudo estava perdido. Essa sensação que você teve agora de identificação com o Pedro é a ocitocina. Né? Sentir uma compaixão por um cara que foi preso injustamente, que perdeu a mãe, que está longe do irmão, né? É a ocitocina em ação. É você sentir compaixão, empatia por outra pessoa. E aí a gente tem a endorfina. Repara que vários desses hormônios terminam com ina, né? Adrenalina, ocitocina, endorfina, dopamina, cocaína, tudo que é neuroestimulante, neuroconector, neurotransmissor, tem ina na terminação, né? São as conexões entre um neurônio e outro, elas têm a terminação ina. Endorfina, ela estimula a criatividade, o relaxamento e o foco, né? A atenção constante. É o hormônio do humor. Quando você dá risada, quando você sente prazer, quando você pratica corrida, por exemplo, você libera endorfinas. E essas endorfinas geram aquela sensação de prazer da prática do exercício. Situações hilárias, imprevistos desconcertantes e contrastes divertidos. Né? Aí eu peguei um exemplo de um post aleatório que eu fiz. Agressão gratuita, não tinha nenhum objetivo, mas funcionou. Né? O Bolsonaro ligou para o Donald Trump, ou recebeu uma ligação do Trump, alguma coisa assim, e ele usou um intérprete porque ele não fala inglês. Aí eu fiz o post. O povo zoando o Bolsonaro por usar intérprete para inglês. A Dilma precisava de intérprete em português. Né? Esse contraste, né? O fato de que a frase seguinte gera um conflito com a frase anterior é que desperta o humor. É um conflito entre o neocórtex e o sistema límbico. E essa bobagem teve 108 mil compartilhamentos. Eu ganhei uns 3 mil bolsominions me seguindo depois que eu fiz essa postagem do nada. Ela não tinha nenhum objetivo, mas ela gerou humor, as pessoas se identificaram, a eleição tinha acabado de acontecer, e aí as pessoas começaram a replicar isso aqui. Por quê? Porque libera endorfina, né? Gera essa sensação de prazer, de humor, de riso, e por aí vai. E tem os hormônios do outro lado, né? Do lado negro da força, que a gente pode usar quando a gente precisa colocar as pessoas numa situação estressante. Cortisol e adrenalina, né? São 2 hormônios que levam à agitação.
intolerância, irritabilidade, falta de imaginação e de criatividade, memória prejudicada e más decisões. Então, toda vez que você está sob domínio do cortisol ou da adrenalina, você pensa mal, você toma decisões ruins. Situações de estresse, sustos e mudanças drásticas na história, situações de alta ansiedade, de medo e de frustração. Então, toda vez que isso acontece, as pessoas são inundadas de cortisol ou de adrenalina. Aí eu trouxe os exemplos lá da eleição. O medo libera cortisol. O excesso de medo, o pânico, libera adrenalina. O Brasil vai virar uma ditadura, o Brasil vai virar uma Venezuela. Essa última aqui rodou aqui no estado de São Paulo nas 12 horas anteriores ao pleito. No segundo turno, quando o Márcio França, que é o governador atual de São Paulo, o vice do Alckmin, e o Dória estavam disputando, rodou uma fake news, 12 horas antes da votação, dizendo que se o Márcio França ganhasse, o secretário de Educação seria o Haddad. Isso aqui provavelmente garantiu os 2% que o Dória precisava para ganhar a eleição. Quem plantou esse fake news não se sabe. Pode se atribuir, mas ninguém pode provar. Mas foi isso que garantiu, nas últimas 12 horas, a eleição do Dória. Alguns efeitos utilizáveis, para a gente encerrar essa apresentação de hoje, em que você consegue conectar storytelling, neurofisiologia e comportamento e psicologia, as 3 faces que a gente viu hoje. Uma delas é um livro fenomenal do Barry Schwartz, se eu não me engano esse livro é de 2007, chamado Paradoxo da Escolha. Mais opções levam a menos ações, menos opções levam a mais ações. Ou seja, quando você dá 7 opções para uma pessoa decidir, ela fica confusa, ela fica em dúvida entre 3. Você reduz para 5 opções, ela fica em dúvida entre 2. Você restringe para 3 opções, ela vai ter que escolher uma. Você deixa uma única opção, ela não tem no que pensar, é comprar ou não comprar. É isso que a maioria das startups faz quando quer vender. Ela restringe o número de opções e ela provoca um aumento de ações. As pessoas agem comprando. Eu não me estendi lá no RD Summit sobre os princípios da persuasão do Robert Cialdini. Na verdade, o próprio Damasceno diz que os princípios não são dele. Ele só reuniu coisas que já existiam, porque o próprio Robert Cialdini tinha feito uma apresentação na véspera lá no Summit. Hoje eu também não vou me estender neles aqui, porque a gente já tem algum material na Nova Escola de Marketing sobre esses princípios e porque não daria tempo. A gente levaria mais 1 hora para falar sobre eles. Rapidamente, a afinidade é o princípio de persuasão de que você tende a comprar daquelas pessoas com quem você se identifica. É o viés cognitivo em ação. Então, você vai ouvir o Márcio Atala falando sobre exercícios porque você se identifica. Você acredita no Drauzio Varela sobre recomendações médicas porque você se identifica. Você lê o livro do Mário Sérgio Cortella porque você se identifica. Esse é o princípio da afinidade. O princípio da autoridade é acreditar em alguém que sabe muito sobre um assunto. Então, vou usar o Drauzio Varela de novo. Quando ele fala para você tomar uma vacina, você tende a tomar aquela vacina porque o cara é autoridade no assunto e ele te disse para tomar. Então, você segue os conselhos de gente que é autoridade naquele assunto. O princípio da coerência e do compromisso. Quando você assume compromisso com alguma coisa, você tende a ser coerente com aquele compromisso. Então, eu usei isso uma vez num concurso de bolsas de estudo. A gente perguntava para as pessoas se elas queriam a bolsa de estudos, elas diziam que sim, e aí ele recebia uma ligação do call center e falava: você foi selecionado para a bolsa. Você vai aproveitar a sua oportunidade ou vai deixar passar? É muito difícil, numa circunstância dessa, ele não honrar o compromisso e não ser coerente com aquilo que ele disse que ele queria. O princípio da escassez, tudo aquilo que tem pouco, todo mundo quer. A gente utilizou isso, por exemplo, na própria Black Week. As pessoas tinham 3 dias para comprar o pacote com os 6 cursos ou não, e participar do webinar. A prova social, quanto mais gente faz uma coisa, melhor aquela coisa se torna. Então, um restaurante sem fila e um restaurante com fila, as pessoas vão no restaurante que tem fila, porque teoricamente ele é melhor. E o princípio da reciprocidade. Você tende a gostar de pessoas que te dão algo em troca. Então, quando você ganha alguma coisa, você se sente no dever
de ser recíproco aquilo que você recebeu. Né? Por isso que as pessoas dão e-books, dão séries de vídeos, dão webinars, dão uma série de coisas para ganhar a atenção, e aí você usa o princípio da reciprocidade. O princípio do contraste. O cérebro só entende através de comparações. Né? Aí você tem a Verizon ou Verizon, em cada região eles falam de um jeito, e a promessa deles é essa aqui no canto esquerdo da tela. The best network in the United States. Então, é a melhor rede nos Estados Unidos. E ele contrasta com a rede da AT&T. Então, você vê a rede vermelha e a rede azul, fala, é óbvio que eu vou comprar a rede vermelha. Né? Então, o princípio do contraste ajuda muito mais as pessoas a decidir o que fazer. O princípio da ancoragem. Toda vez que você vai negociar um preço, você ancora ele em um valor, e aí você reduz esse valor para a pessoa ter vantagem. Criar um ponto de referência e fazer o cliente sentir que ele ganhou uma vantagem. O BMW 320 2019 custa R$165 mil. A concessionária faz uma promoção para que você compre ele por R$149.500. É um ganho de R$15.500. Então, a percepção do cliente é que ele ganhou quase 10% de desconto. O preço do carro é 150 mil, mas ele bota 15 mil a mais para poder te dar o desconto de 10% e você levar o carro por 149 mil e ter a sensação de ter economizado 15 mil. A River Pools faz isso, esse aqui é um post clássico, já falei dele em várias palestras e vários cursos, mas olha aqui embaixo o que eles fazem, eles contrastam o valor, o quanto custa a instalação de uma piscina de fibra de vidro. A piscina que você mesmo instala vai sair de 12 a 30 mil. A piscina com deck de concreto, ela vai custar de 20 a 45 mil. A piscina de concreto, ela vai custar de 30 a 65 mil. E o turnkey, tudo pronto. Eu vou, instalo a piscina, te entrego e você sai nadando. De 45 a 80 mil. 85 mil. Aí ele tem aqui, ó, calcule aproximadamente o custo da minha piscina. Então você vai lá, preenche os seus dados, vira lead para os caras, mas você já tem uma ancoragem de preço. Então quando você ligar esperando um preço de 20 a 45 e ele te disser que ele vai cobrar 35, você vai falar, caramba, saiu 10 mil a menos do que eu estava esperando. Porque você vai estar sempre esperando o preço máximo, não o mínimo. E aí você sai em vantagem, esse é o princípio da ancoragem. A ilusão de controle. Nós temos a ilusão de que estamos no controle do que acontece, de que estamos no controle do nosso destino. Quanto mais você deixa a pessoa se sentir no controle, mais confortável ela fica para tomar a própria decisão. É só lembrar daquele caso do Marlboro com o logotipo e sem o logotipo. As pessoas tendem a acreditar que podem controlar e influenciar os acontecimentos. Use o contexto para demonstrar a elas que a decisão está nas mãos delas. E não pressione diretamente. Aí o que você faz? Você provoca o sujeito. Bota lá a frase, ó, se você estiver pronto, nós estaremos aqui para te ajudar. Se você estiver pronto para boa parte da audiência, significa, se você não for um completo fracassado, me ligue agora. Então você provoca, faz a pessoa sentir que ela está no controle e aí ela toma uma ação. Vulnerabilidade confiante. Cara, isso aqui é muito, muito louco. Todo herói falha. Todo herói, em algum momento da história, apanha, sofre, sangra, chora, frustra. O objetivo disso é liberar oxitocina. O herói da história precisa ser vulnerável, ele precisa ter medo de falhar para criar uma identificação com o leitor. O leitor é humano, então o herói precisa ser humano. Mas ele precisa ser confiante para vencer os medos e superar os desafios. E motivar o leitor a fazer o mesmo, criando expectativa de ação. Ou seja, quando o herói da história fracassa, supera o desafio e obtém sucesso, quem está lendo a sua história, ou vendo a sua história, ou ouvindo a sua história, vai dizer, caramba, se ele conseguiu, eu também consigo. É a vulnerabilidade confiante. Então, primeiro você libera ocitocina e cria compaixão, e depois você libera dopamina e cria ansiedade. E o jeito dele suprimir a dopamina do organismo é tomando a decisão de comprar o seu produto, serviço ou solução. Desconto hiperbólico, isso aqui é fenomenal. As pessoas gostam de recompensas imediatas. O centro de recompensa do cérebro
precisa de ações rápidas. Eu faço agora e tenho benefício ali. Quando você fala para o cara, se você fizer uma dieta em 1 ano, você vai perder 8 quilos. Eu falo, 1 ano? Eu queria perder em 1 mês, criatura. Você fala, faz a dieta da água, né? Toma só água durante 1 mês, você vai perder 8 quilos. Né? O desconto hiperbólico é o quê? A maioria das pessoas vai preferir ganhar R$100 agora do que R$500 daqui a 1 ano. Cara, 1 ano, você vai estar vivo daqui a 1 ano, criatura. Né? Então, recompensas imediatas funcionam melhor. Então, se você comprar o carro hoje, você ganha o tanque cheio de gasolina. Se você fizer a sua inscrição agora, você ganha 10% de desconto. Então, ações e descontos imediatos funcionam de forma hiperbólica no cérebro. Efeito manada. Né? O efeito manada é ultra conhecido. Adotar opiniões da maioria para se sentir mais seguro e evitar conflitos. Então, como é que você faz para que as pessoas adotem um determinado comportamento, serviço, produto, solução? É daí que nascem, por exemplo, os influenciadores digitais. Aqueles que são os mais fortes ou lideram a maioria na tribo deles, são os que puxam as tendências. Então, criar uma tribo, liderar um movimento, captar os líderes de opinião que tenham os próprios rebanhos. Então, quando você busca alguém, por exemplo, como Rubens Barrichello, para lançar um novo produto, algumas pessoas devem ter visto uma propaganda que estreou essa semana. O garoto propaganda é justamente o Rubens Barrichello e ele fala de dívida. Né? Dívida de IPVA, dívida de imposto, dívida de não sei o quê. E aí os caras pagam a sua dívida e você paga parcelado no cartão em até 4 cartões. Ele usa esse efeito manada. Né? Então ele usa um influenciador, ele movimenta uma tribo relacionada com um automóvel que tem um respeito pela figura do Rubens Barrichello. Isso provoca o efeito manada. O Basecamp usa isso como? Olha lá embaixo na landing page deles. 3.775 negócios assinaram na última semana para ter resultados como esses. E aí ele mostra vários resultados. Então, a hora que você olha e fala, caramba, 3.700 pessoas assinaram só na semana passada? Pô, é muita gente. Né? Isso é o efeito manada. O viés de resultados. Cara, isso aqui é fenomenal. Todo mundo tem um amigo chato que usa o viés de resultados. Sabe aquela coisa do tipo, não, vai lá, se inscreve, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se o cara não conseguir, ninguém vai pedir o crédito daquela ação. Agora, se o cara conseguir, aí ninguém vai lá e vai dizer, tá vendo? Eu sabia que ia dar certo. Eu te disse para fazer. Né? Ninguém vai te pedir dinheiro se você perder a aposta da loteria. Mas se você ganhar a aposta, pode ter certeza que vai ter um monte de gente para falar, tá vendo? Eu sabia que você ia ganhar. Por isso que eu te falei para apostar. Me empresta 1 milhão aí. Né? Então, esse é o viés do resultado. Ele é utilizado depois que a decisão é tomada que o resultado acontece. Né? Então, ele é baseado no resultado já sabido e não na decisão tomada antes do resultado acontecer. E aí, orientações finais para você construir a sua própria história. Né? Perguntas que você pode fazer a si mesmo ou a sua equipe na construção da sua história. Qual papel o meu produto ou serviço tem na vida ou empresa dos meus clientes? Como o meu produto ajuda os meus clientes a serem melhores no que eles fazem? Como o meu produto já fez a diferença para algum cliente e como eu posso contar essa história para outros clientes? Quais negócios poderiam ser mais lucrativos utilizando o meu produto ou serviço? Respondendo a essas perguntas, você vai achar aquele primeiro item lá do case, lembra? Que é o gancho. Né? O gancho é onde começa a sua história. O meu produto ou serviço ajuda os meus clientes a economizar dinheiro ou aumentar a margem de lucro? Como? Como é que o produto faz isso? Como os meus clientes podem usar o meu produto ou serviço para oferecer um produto ou serviço muito melhor para os clientes deles? Né? Quem ouve a CBN deve estar ouvindo uma propaganda da Algar Telecom, em que eles contam cases de clientes e falam, o nosso produto torna o negócio deles melhor. Então, o nosso servidor seguro e rápido na internet faz com que o Laboratório Fleury preste um serviço melhor para os clientes. Se você precisa de um servidor rápido e seguro, contrate a Algar Telecom. Então, eu estou usando uma webcam aqui da Logitech. A webcam Logitech faz com que o RES consiga transmitir o webinar em Full HD. Se você quer transmitir imagens em Full HD, use a Logitech.
Entende? Então, você transforma o produto de alguém em um produto melhor através do seu produto. Cases. Aí a gente volta naquela tríade. Como era antes da solução, qual problema a solução resolveu e como ficou depois da solução implementada. Com essas 3 perguntas aqui, você consegue estruturar um case. Como os meus clientes se sentem em relação ao meu produto? Qual causa nós estamos defendendo? Sabe quando você vai no hotel e aí você não lava as toalhas ou não pede para trocar as toalhas e aí eles plantam uma árvore? Né? Você está defendendo o meio ambiente. Você está ajudando a deter o aquecimento global. Né? Isso é uma causa legal. Como estamos mudando o mundo com o que fazemos? Mudar o mundo. Você vai, por exemplo, na Autobahn aqui, que é administrada pela CCR, o pedágio mais caro do sistema solar, e aí você aperta um botãozinho e doa os centavos que arredonda a sua tarifa de pedágio para o Instituto Ayrton Senna. Pô, você está mudando o mundo através da educação, ajudando o Instituto Ayrton Senna. Isso faz com que as pessoas se sintam parte da história e queiram se comprometer, assumir o compromisso e ser coerente com o compromisso. Então, mensagem final, amarrando todo esse papo de hoje. Ao invés de despejar dados, fatos e características do que você ou o seu produto faz, comece a embalar as suas informações em uma história com contexto que carrega uma mensagem com um significado proposital e que coloca todo o cérebro do seu público para trabalhar. Conte a sua história. Basicamente, a mensagem final de hoje é utilizar esses recursos e essas estruturas para contar uma história que faça sentido para a sua audiência, para as pessoas que estão te seguindo, para as pessoas que acompanham a sua marca, as suas ações, a sua história como um todo. Toda marca, no fundo, seja ela B2C, B2B, B2G, ela representa uma história. O nosso grande desafio é achar qual é essa história. E todo negócio pode ter uma grande história para contar. Então, espero que esse material seja útil. Assim como eu disse lá no começo, ainda é um material em fase de pesquisa e estruturação. A gente ainda vai amarrar muita coisa, vai exemplificar muita coisa, vai trazer cases reais e explicar o que foi estruturado e utilizado em cada um daqueles cases, mas já tem muita coisa legal aqui que eu fiquei bastante orgulhoso de compartilhar lá no Summit e de ter a oportunidade hoje de compartilhar com vocês mais do que o dobro do tempo, mas eu espero que tenha sido bom e que seja útil para todo mundo. As perguntas estão abertas, a gente tem um bate-papo. Em algum lugar aí na telinha de vocês deve ter o link para o bate-papo. Espero que tenha aplicação para vocês e que faça sentido. E, para variar, estamos aí para tirar dúvidas, para bater papo, para conversar. A gravação desse material a gente vai baixar lá do Zoom e subir para o YouTube e mandar o link para quem quiser assistir de novo. E a ideia nossa, da cúpula da Nova Escola de Marketing, Maurício Zani, Fernanda Nopic e o Gabriel Naspers, e eu, o estagiário, começar a fazer mais desses webinars e encontros ao vivo, para a gente ter mais oportunidades de conversar, de trocar ideia, de compartilhar conhecimento e por aí vai. O Pedro está mandando ali, já leu o livro Venda a Mente, Não ao Cliente? Esse ainda não. Mais um livro para pilha. Mais um material para ler. Galera, é isso aí. Queria agradecer o tempo de todo mundo. Começamos às 8 da noite, já são 9h45. E bom descanso para todo mundo. A gente manda um e-mail amanhã com o link do material lá no YouTube para vocês. Espero que seja útil e boa noite, bom descanso para todo mundo. Se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa, responde o e-mail em que veio o link desse webinar. Esse e-mail chega para a gente, para mim, para o Zani, para o Gabriel. Acho que amanhã a gente configura para chegar para a Fê também. E é isso aí. Muito obrigado, bom descanso.